Será que devo dizer a eles o que ocorreu? Será que eles devem saber o que aconteceu? Mestres, circuitos, a missão de que o comandante falou, minha identidade, ou o que ocorreu com o núcleo? Mestre Kai, senhor? Pat, escute a verdade sobre quem sou. Gravity Circuit é um jogo lançado em 13 de julho de 2023, desenvolvido pela Domesticate Ant Games. O primeiro trabalho desse novo estúdio e um ótimo começo. Fazer um jogo aos moldes de Mega Man, uma franquia clássica que há tempos não recebe a merecida atenção, e é sem dúvida uma ótima forma de chamar fãs que há tempos não recebem uma experiência daquilo que tanto amam. E Gravity Circuit é exatamente isso. Um jogo que é aos moldes de Mega Man com uma boa jogabilidade e, apesar de não ser uma grandiosa história, genuinamente uma feliz surpresa no mundo dos games. Então, vamos verificar essa história. Durante uma escavação, uma misteriosa estrutura foi desenterrada, nomeada como a Arca. Seu propósito ou origem é um mistério. Porém, logo após sua descoberta, um terrível poder emergiu. O exército de vírus, uma armada de robôs impiedosos que atacou a cidade. Desarmados e em menor número, estávamos inaptos a parar esse exército e sua destruição. Porém, tínhamos 9 guardiões ao nosso lado. Com o poder dos circuitos, eles disputaram com os invasores. O conflito foi longo e devastador. No final, apenas um guardião restou. Mas, assim como em nossa cidade, ele foi gravemente danificado. Nós tentamos repará-lo para demonstrar nossa gratidão. Porém, mesmo com nossos esforços, ele se manteve desacordado. Agora, tantos anos depois, o exército de vírus reaparece. E agora, nossa única esperança só pode ser um milagre. Apesar das claras inspirações em Mega Man X, devo dizer que em jogabilidade esse jogo se assimila mais a um Mega Man Zero. Você não contém nenhum Buster, seu principal golpe é o seu punho, contendo uma rasteira para acessar certas áreas baixas e uma corrente, que dá pouco dano nesse início, ele serve mais para se pendurar no teto ao segurar o botão R2, além de podermos agarrar e arremessar projetos ou inimigos destruídos com ele. Mas, sem nenhuma dúvida, esse é um ótimo jogo para speedrunners, pois com o botão L2 você tem uma ótima corrida que, conforme você vai se acostumando com as fases, você nunca vai soltar esse botão. Após nos acostumarmos com os comandos, nessa fase inicial, logo nos deparamos com um robô em perigo, claramente danificado e sendo atacado por outros do exército inimigo. Ao salvá-lo, ele demonstra sua gratidão. Ele nos menciona de um quartel-general que luta contra esse exército, onde podemos encontrar mais respostas. E logo nos despedimos. Mas não antes de recebermos dele um leve upgrade. Essas técnicas são golpes especiais que dão um dano maior em seu oponente. Nós podemos utilizar ela gastando uma certa energia que encontramos realmente conforme vamos lutando com oponentes. Conforme vamos derrotando os mestres, nós podemos comprar mais desses upgrades, moldando as estratégias que podemos utilizar. Chegando à entrada do quartel-general, onde foi mencionado pelo robô que nós salvamos, nós não temos uma recepção tão amigável assim, pois nos encontramos com um dos antigos 9 heróis, um antigo amigo nosso, aonde ele estava atacando um robô. Ao nos ver, ele menciona os antigos dias de glória que eles tiveram juntos. Porém, Kai se demonstra confuso,
ao não lembrar claramente o que ele está mencionando. Mais tarde descobrimos que Kai, na verdade, está com uma certa amnésia e não tem informações de seu passado, apenas leves vislumbres ou flashback quando mencionado. Apenas um senso de dever de proteger as pessoas leva nosso grandioso herói às ruas. Finalmente entrando no quartel-general, logo se apresenta Kernel, o robô que salvamos do nosso antigo colega. Ele menciona que essa guerra já contém mais de décadas, e esse quartel foi fundado para lutar contra esses vírus e minimizar as perdas da cidade, salvando seus moradores. Verificando a base, podemos conhecer mais alguns de seus integrantes. Conforme vamos jogando, podemos salvar diversos outros robôs que estão debilitados em áreas. Muitos deles fazem parte desse quartel-general, cujo contém mais histórias e deixa o lugar ainda mais vivo. Mas a importante no momento seria a Nurse, que conforme salvamos mais desses robôs debilitados, nos permite comprar outros upgrades passivos do nosso herói. Mais tarde também teremos a Prime, uma artista que molda a cor de nossa armadura, disponibilizando outras habilidades como resistência, um dash no alto e outros tipos de coisas. Essas são todas as possíveis melhorias que contemos nos jogos. Podemos equipar 3 passivas, que a Nurse pode colocar, 4 técnicas, que o encapuzado que encontramos no início nos permite comprar também, e a cor da Prism. Com esse arsenal, há diversas combinações que melhor se adequam à sua forma de jogar. Como esperado, todos os nossos antigos 8 companheiros já foram tomados pelo vírus e estão causando diversos problemas ao redor da cidade, cada um em uma área específica. Então, cabe a nós lutarmos e adquirirmos os seus circuitos. Com isso, temos 8 missões, cada uma em uma respectiva área, com monstros próprios e o chefe, que seria o nosso antigo companheiro. Sabendo disso, agora a gente pode realmente abrir para alguns dos problemas que o jogo contém. Temos um total de 45 diferentes monstros aqui no jogo como um todo. Isso significa que a cada tela tem pelo menos 4 ou 5 monstros próprios dessas 8 telas em si, algumas até menos. E certos monstros você sempre encontra, indiferente de qual tela esteja. Repetir os monstros em si não chega a ser um grande problema, principalmente para esse estilo de jogo. É apenas que pelo tamanho da tela, essa repetição acaba tornando o jogo muito mais extenso do que deveria. Isso acaba causando certos problemas, além de você se acostumar em si com os monstros com certa facilidade. O grande problema em si desses monstros aí meio genéricos é que realmente na última tela, quando você chega ali nos finalmente, você não tem nenhum monstro realmente novo ali. A única coisa nova seriam os boss próprios de cada uma das fases, mas em si durante a fase como um todo você só vai encontrar mais outras repetições de tudo aquilo que você já encontrou anteriormente. Conforme você vai passando cada uma das fases, assim como qualquer outro jogo de Mega Man, você pode encontrar certos upgrades ali também a parte da fase, que seriam para aumento de sua energia e seu HP. E já fica logo o aviso também que nesse jogo aqui nós não temos os clássicos Energy Tanks. Mas se você perdeu realmente muito HP ao redor da tela, sempre tem um tipo de save state em cada uma delas, em que você pode, gastando seu dinheiro, que você poderia comprar habilidades, recuperar sua vida como um todo. Porém, durante a luta em si, você só tem aquele HP base mesmo seu do início, com no máximo os upgrades que você adquiriu passando das outras telas. Então qualquer erro conforme a luta, você tem que conviver com isso. Em questão de boss, não vou me estender a cada um explicando suas histórias, pois como o nosso herói não tem muitas memórias também, nada liga corretamente. Tudo se resume a um comentário sarcástico no início e depois de uma derrota, um lamento ou um lampejo de como era a relação deles e o nosso herói só com 3 pontinhos de resposta. Pois,
nada liga de verdade. É sempre um comentário de que isso não é o fim, você logo saberá, ou iremos nos ver novamente. Deixando bem claro que vai acontecer a clássica boss rush na última tela. Mas a apresentação de cada um na entrada da fase, novamente referenciando o nosso robozinho azul favorito, foram muito bem feitas. Eu adorei cada uma delas. Mas, mesmo que o visual de alguns deles eu achei pouco interessante, faltou alguma coisa, uma característica marcante, sabe? O melhor visual do jogo é disparadamente do nosso herói, o protagonista, Kai. Seguindo com as missões, a cada 2 missões realizadas, 2 bosses derrotados ali, nós vemos que Kernel tem algum tipo de problema, uma leve dor de cabeça ou algo parecido, deixando cada vez mais claro a sua clara infecção com o suposto vírus. E para a surpresa de 0 pessoas, o Kernel acaba ficando infectado quando adquirimos o nosso 8º círculo, matando o 8º boss. E ele rouba todos eles lá do quartel. Seguindo ele para tentar impedi-lo, o robô encapuzado foi em seu encalce. E logo é mostrado para nós as coordenadas da onde eles foram. O local onde tudo isso iniciou. Então, se você chegou até aqui, peço encarecidamente que você não esqueça de deixar o curtir aí. Qualquer coisa também, por favor, coloque nos comentários aí embaixo. E não esqueça de se inscrever também aqui no canal. Por favor, isso ajuda demais aqui. Então, não mais do que isso, vamos agora para a verdadeira zona de spoilers em geral. Se vocês já curtiram em si o jogo, recomendo que dão uma jogada. Assim que entramos na fase, ainda estamos do lado de fora, longe da arca. Aqui encontramos apenas inimigos que nós já nos deparamos antes, em um lugar desolado e sem vida. Mas, assim que adentramos a arca, somos surpreendidos com uma mudança de cenário, muito mais organizado e tecnológico, quase como a entrada de uma usina ou uma fábrica em si. Mas não podemos apenas aproveitar a visão do cenário. Viemos em uma missão de busca e devemos nos apressar. Mais tarde ali dentro encontramos o encapuzado. Ele logo diz: vejo que conseguiu me alcançar, Gravity Circuit. Diga-me, como esse corpo está se adaptando a você? Esse corpo? O que você quer dizer? Força além dos limites, incrível velocidade e habilidades inimagináveis. Tudo isso fez você se sentir invencível, não é mesmo? Mas, ainda mesmo com todo esse poder, seu banco de memória está vazio. Isso é vergonhoso, tendo tanto potencial, porém não sabendo de onde isso veio. Quem dirá como isso funciona? O que você quer dizer? Eu irei mostrá-lo. Está na hora de você saber a verdade. E com isso, o encapuzado nos mostra sua aparência, e que é extremamente similar a nós. Ele se intitula O Original Gravity Circuit, e logo nos explica que após a luta de décadas atrás, ele estava muito ferido. E acabou por perder os circuitos. Antes de seu conserto, o circuito Gravity acabou por entrar em um robô qualquer que estava ali de passagem. Por isso, nosso herói não contém nenhuma memória clara de nada. Ele não estava na luta anterior. Ele jamais foi um herói verdadeiro. Ele apenas tentou executar uma função de que o circuito, que nem mesmo lhe corresponde. E agora, seu portador original pede para você mostrar o quanto domina o verdadeiro poder do circuito. Pois, senão, seria melhor entregar a ele.
E após uma incrível batalha, ele admite que o Gravity Circuit se adaptou perfeitamente ao seu corpo, e que ele agora é somente seu. Após isso, continuamos nossa missão em busca do Kernel, descendo cada vez mais na Arca, e após um longo percurso, eu não seria o Mega Man se não tivesse o Boss Rush. Mas com uma leve diferença do que normalmente acontece em Mega Man, dessa vez, a batalha do boss tem o Boss Rush dentro dela, lutando com uma central que comanda cada uma das lutas e refaz que já lutamos anteriormente, usando seus circuitos como base. Então, a cada luta que nós derrotamos o boss anterior, temos que lutar novamente com esse circuito de comando ali. É até que uma batalha bem simples em si o circuito de comando e não precisa se preocupar em ser derrotado, pois a cada 2 boss, que são totalmente aleatórios a ordem deles, você acaba fazendo um checkpoint ali, então mesmo se você morrer, você vai voltar naquela parte da luta. Agora, na fase final, com a ajuda de nosso antecessor, fazemos uma série de puzzles baseados em cada tela que nós já passamos e continuamos a descer na Arca. Até que nos encontramos novamente com ele, Kernel, após passarmos por uma fábrica de robôs, um lugar desolado e longo. Encontramos o Kernel totalmente dominado e dizendo que nós estávamos esperando por você. E logo a grande arca começará a assar voo. E logo ao fundo se apresenta quem é a mente por trás desse vírus e toda essa guerra, comandante. Ele pergunta se nós esquecemos nossa missão. Ele demonstra estar decepcionado, pois todos esses robôs esqueceram da sua missão inicial. Que na verdade, a Arca foi enviada pelos humanos há muito tempo, os mestres, que criaram a Arca para que os robôs moldassem planetas para que eles pudessem viver. Porém, depois deles repetirem essa ordem tantas vezes, após tantos anos, a Arca, após uma queda, acabou perdendo seus circuitos principais. Esses robôs começaram a viver no planeta que estavam colonizando, e criando suas vidas, suas emoções, esquecendo sua ordem inicial. E o comandante preso na nave não pôde fazer nada, até encontrá-los. Quando finalmente foi escavado, presenciou o que foi realizado com sua tecnologia e como se dispersaram de seu objetivo. Com isso, ele decidiu exterminar a todos e pegar seus 9 circuitos de volta. E nesse momento, falta apenas um. E após derrotarmos o Kernel ao melhor estilo Sigma, devemos derrubar o comandante, o vírus, que matou todos esses robôs, apenas por não aceitar a vida que eles criaram, evoluindo por seu próprio esforço. E como verdadeiros heróis, não podemos permitir que isso saia ileso.
Com o comandante derrotado, ele se desculpa ao mestre deles, nós humanos. Ele se desculpa por não ter conseguido completar a missão e explode. E logo o nosso antecessor chega, falando e não sabe se nossos mestres sequer existem mais, ou se nos vigiam até hoje, e que nessa repetição constante em centenas de planetas sempre criaram novos robôs para usarem esses circuitos, para repetir essas tarefas até se cansarem. Mas isso não importa, pois ali fora cada robô, com suas próprias esperanças e crenças totalmente individuais, eles não sabem de nada disso. Então, nosso antecessor continuará com seus amigos, levando os 8 circuitos e desligando a arca para cessar completamente a missão, deixando que todos esses robôs possam ter sua vida em paz. Nosso herói se questiona se ele não deve lacrar também o Gravity Circuit. Porém, ele diz que entre todos os 9 circuitos, o Gravity sempre foi o circuito mais básico deles, sempre foi comum e sem muita importância. Que foi você, um robô qualquer, que evoluiu ele para ser um verdadeiro herói e que as pessoas lá fora necessitam desse herói. E com isso que encerramos a nossa história de Gravity Circuit. Sendo sincero, o começo do jogo ele é realmente meio fraco, exatamente pelo mesmo herói não ter memória, ele é sem nenhuma palavra em si. Não tem muita atitude com as outras coisas em volta ali, e fica fraco na narrativa como um todo. Apenas quando temos todos os circuitos que a história parece realmente começar, entende? Esse vago e vazio você fica sentindo no começo do jogo, mas com a velocidade e a gameplay bem feita, o jogo vai se sustentando. E quando ele começa realmente a ter alguns plots um pouquinho mais inesperados, você vê realmente o valor ali do enredo e do porquê o seu personagem tinha que ser desse jeito. Mas, só 3 pontinhos de resposta em tudo. Foi bem chato, sou obrigado a dizer. A jogabilidade em si é o que me faz mais recomendar esse jogo aqui. É bem divertido, rápido, apesar de você não ter golpes a longa distância como o nosso queridinho robozinho azul clássico, ele ainda assim não se demonstra necessário no todo do jogo. Na verdade, eu acho até que seria ruim se você tivesse muitos golpes de longa distância. Seria o jogo bem mais um do mesmo. É com essa diferença de sempre ser lutas corpo a corpo que deixa ele mais interessante. Por ser um jogo de uma desenvolvedora pequena ainda, e se iniciando, a Domestical Ant Games, eu acho que realmente foi um bom acerto e muito bem-vindo. Porém, sou obrigado a recomendar que só pegue esse jogo com descontos. Exatamente por ser de uma empresa tão pequena, ele vem num preço meio inchado, na minha opinião. E o que mais pesa nele é que temos um outro jogo com uma paleta de cores bem parecida, uma jogabilidade similar e que é bem mais barato do que ele, que foi lançado há um ano antes, que quem sabe nós encontraremos aqui num próximo vídeo. Então, espero que todos vocês tenham curtido o vídeo até aqui, e eu vejo vocês numa próxima.